Motivos para apoiar Danilo Gentili para presidente em 2026. O MBL e o Danilo Gentili tomaram todas as páginas de jornais no Brasil todo. Aliás, desde portais de fofoca, inúmeros deles, a jornais sérios em todas as mídias principais, oficializando que Danilo Gentili é o nosso candidato a presidente da República em 2026. Mas antes de eu entrar no assunto, já aproveita e deixa seu like aqui, se inscreva no canal para que mais pessoas possam acessar. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante, vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão entender que Danilo Gentili é sim candidato em 2026. Eu vou te dar 5 motivos para que você, a partir de hoje, se já não apoia, começar a apoiar o Danilo Gentili. Ele é um grande gestor, sim. Todo mundo fala que o Brasil precisa de um grande gestor, de um grande empresário para saber administrar. E o Danilo Gentili tem o maior talk show do Brasil, da América Latina e o 4º maior do mundo. E nada disso é possível se você não tem um grande gerente, um grande gestor. E quem está por trás de toda essa gestão, organização e sucesso é o Danilo Gentili. Então podemos concluir que Danilo Gentili não é apenas um comediante de sucesso, ele é um mega administrador de sucesso. E muita gente vai querer descredibilizar o Danilo Gentili por ele ser comediante, por ele ser do mundo artístico. Mas pense bem, quem foi o melhor presidente dos Estados Unidos? Valendo R$50. Ronald Reagan. E esse é o nosso segundo ponto. Eu afirmo aqui, sem medo nenhum, de que Danilo Gentili é o nosso Ronald Reagan brasileiro, por 3 pilares. Ambos são do meio artístico. Então, a gente não pode dizer que o Danilo Gentili está descredenciado para ser o melhor presidente do Brasil, já que Ronald Reagan, sendo um artista, foi sim o melhor presidente dos Estados Unidos. O Reagan, quando ele foi sair do governo, ele fez um discurso que eu gosto muito, tem no YouTube para quem quiser, e é o discurso dele, We the People, nós o povo. E uma das coisas que o Reagan fala nesse discurso é que nós o povo somos o motorista, e o governo, o Estado é o carro. Só que eu acho que a gente está num Brasil que a gente já não é nem o carro, é o caminhão do Mad Max. Quem está pilotando é um punk sociopata. E se nós, o povo, não alcançar esse carro e não entrar lá e tomar a direção, a gente vai ficar correndo numa terra devastada pro resto da vida. Nós, o povo, quanto tempo mais a gente vai aguentar ser dominado pelos sociopatas que tomaram conta do negócio? Segundo pilar, assim como Reagan, Gentili também é um defensor da liberdade, do liberalismo econômico, menos imposto, menos burocracia e também das liberdades individuais. Enquanto o Lula fica atacando por aí os empreendedores do Brasil, dizendo que eles enriquecem sem trabalhar, Danilo Gentili dá importância para o empreendedorismo e sabe que é apenas com o empreendedorismo que as pessoas se libertam, que as pessoas alcançam empregos, renda para sustentar suas famílias e com dignidade. E o terceiro pilar, assim como o Ronald Reagan, Danilo Gentili também vai quebrar as oligarquias políticas. O discurso We the People e nós o povo do Danilo e do Reagan já diz muito bem que o poder tem que ser tomado não por aqueles que fingem representar o povo, mas para aqueles que realmente saem do povo, que é o caso do Gentili e é o caso do Reagan. Se nós somos comediantes, se a gente não tem a liberdade de brincar, de fazer uma piada que a gente ouvia quando tinha 10 anos de idade, o que não vai ser das pessoas que falam sério? Então eu me sinto inclinado a entrar em qualquer projeto que tenha como base nós o povo. Se for não um projeto de poder, não um projeto para continuar estabelecendo o que está aí, mas um projeto para olhar nós o povo. Quem que é nós o povo? É a costureira que está no bairro. É ela que tem que pagar menos imposto. É o cara que tem a fábrica de saco de lixo lá no Parque das Nações, da onde eu venho. É esse cara que tem que ter as liberdades para crescer. E eu acho que falta isso quando a gente fala de política, né? O Danilo Gentili veio de baixo, ele sabe o que é passar dificuldades. Ele, além das dificuldades financeiras da família dele, perdeu o pai e a irmã muito cedo e sobrou para ele assumir a responsabilidade e sustentar sua mãe e sua família. E esse é o nosso terceiro ponto. O Danilo Gentili, ele é de origem humilde, teve dificuldades não só econômicas na família dele, mas também com perdas de familiares, o pai e a irmã, muito cedo. E sobrou para ele trabalhar, levantar as mangas e ter sucesso para poder dar dignidade para sua família. E a gente sabe que ele conseguiu. E isso eu falo com propriedade, que embora não pareça, nós temos a mesma idade. Eu tenho cabelo branco e tal, mas ele tem a mesma idade que eu. Então ele cresceu junto comigo numa Santo André, correndo nas ruas, descalço, brincando nas ruas, estudando em escola pública aqui da cidade. E mesmo assim, com a perda familiar, com a dificuldade de ter que sustentar a família, levantou os braços e se tornou
um dos maiores artistas brasileiros do mundo. O nosso quarto ponto, ele não deixa de combater a cultura da lacração, a famosa cultura woke que está vindo lá dos Estados Unidos, que fica incentivando a linguagem neutra, mudança, sexualização infantil, não uso de algumas palavras como criado mudo, por exemplo. Ele se posiciona contra essa forçação de barra ideológica da esquerda que acaba de alguma forma calando todas as nossas vozes e faz até a gente se sentir mal por falar uma palavra, por exemplo, denigrir, como se a gente fosse um criminoso. Então ninguém melhor que Danilo Gentili para defender a nossa liberdade de expressão, já que ele foi até perseguido pelo governo petista. Quem não se lembra do Danilo Gentili rasgando a censura que a Maria do Rosário tentou colocar para cima dele? Quem não se lembra dele pegando uma motosserra e destruindo, formando pó de todos os processos de censura que o governo colocou contra ele? E é esse tipo de líder, é esse tipo de ativista, é esse tipo de presidente que a gente precisa. Você quer defender a sua liberdade? Eu também. E é nesse tipo de cara que eu confio que será o melhor para defender a nossa liberdade de expressão. E por último, nosso quinto ponto, o Danilo Gentili enfrentou tanto o governo corrupto do PT como o governo corrupto do Bolsonaro. E esse é um dos pontos cruciais do qual eu apoio o Danilo Gentili. Ele não se rende a governo, a político nenhum. Ele não tem político de estimação. Ele tem sim amor ao Brasil e ele tem os valores e as bandeiras que ele carregam e baseado nesses princípios e valores, e ele sim defende o Brasil acima de tudo. Esses foram apenas alguns pontos do Danilo Gentili. Temos diversos outros para conversar a partir de hoje. E eu te convenci a apoiar o Danilo Gentili? Se eu te convenci, eu preciso que você arregace as mangas a partir de agora. Nesse ano de 2023, a gente vai estar coletando assinaturas para criar um novo partido de direita ligado ao MBL, e é através desse partido que Danilo Gentili será candidato em 2026. Tamo junto nessa? Então bora trabalhar comigo.